Bom dia, irmãos, irmãs, amados do Senhor. Hoje nós estamos aqui com a continuidade da palavra Intimidade com Deus, parte 2. Eu estou começando com esse louvor, poderoso Deus, porque o Senhor me acordou com esse louvor hoje. Amém? Para que a gente possa entender que Ele é poderoso, que Ele está sentado no trono, no centro das nossas vidas. Amém? Glórias a Ti, meu Pai. Glórias a Ti. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Glórias a Ti. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Esse é o louvor que Deus me deu hoje de manhã. Poderoso Deus. Porque nós vamos falar sobre os encontros do Senhor hoje. Os encontros que Deus criou para ter a intimidade conosco, né? Os encontros é onde encontra os amantes do Senhor, que somos a intimidade com o Senhor. Amém? Então, seja bem-vindo à nossa célula digital, aonde que meu nome é Tatiane, e nós nos encontramos aqui todas as terças e quintas, na célula digital, para trazer a pregação para vocês, a pregação da palavra, a palavra do Senhor. Pregai o ide do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E eu sou membro da igreja IEJN, e essa igreja ela fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. E eu convido você a estar conosco lá na igreja, nos cultos de segunda a sexta-feira, que lá na igreja tem, às 7 da manhã e às 8 da manhã. Também temos cultos às quartas-feiras, que é de sobrenaturais, os cultos, né? Eles começam, tem umas 15 horas e umas 20 horas. Também temos cultos às sextas, que é os cultos dos jovens, né? O jovem que precisa muito, o jovem precisa ser chamado por Deus para que ele traga o novo aqui para esse mundo, né? Tirar os jovens da rua. Então, jovem, para você que é jovem, mãe, que você que está assistindo essa live, chama o seu filho para ir lá na igreja, no culto do jovem. É às 20 horas na sexta-feira. Amém? E também temos os cultos proféticos aos domingos, que é às 9 horas da manhã. Ok? E também temos um encontro da maturidade, que vai ser do dia 4 ao dia 6. Lá na igreja também, na igreja IEJN. E se você quiser se inscrever, você chama aqui no telefone, 11 97853 9988. Amém? E vai ser espetacular, porque vai ter a ministração da profeta Ariane. Ela vai estar com a ministração de libertação. Amém? Bom, vamos começar aqui com uma oração, dados os recados. Vamos começar com uma oração inicial, pedindo ao Espírito Santo para entrar conosco nessa oração, nessa live, para que ele encha essa live de amor do Senhor aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Pai misericordioso, Espírito Santo de Deus, esteja aqui conosco nessa live. Que o Senhor traga todo o seu movimento, todo o seu mover aqui nessa live, aonde nós vivemos para o Senhor, que é um Senhor vivo. O Senhor Jesus é um Senhor vivo, Senhor Deus. Eu rogo por um Senhor vivo. Eu estou aqui por um Senhor vivo.
Eu amo esse Senhor vivo. Ele é maravilhoso. É lindo, maravilhoso. E eu temo ao Senhor. E eu estou em obediência a Deus. Porque eu estou fazendo aqui para o Senhor. E que o Senhor me use da forma que o Senhor quiser. Amém e amém. Glórias a Ti, meu Pai. Glórias a Ti. Para a Tua honra e Tua glória, essa live está sendo realizada. É somente para isso. Em nome do Senhor Jesus. Bom, a palavra de hoje é Gênesis 3, do versículo 8 ao 10. Então vamos lá. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então, aqui nessa palavra, novamente a mesma palavra de terça-feira, porque aqui nessa palavra nós encontramos também que Deus, ele criou pontos de encontro para ter intimidade com o homem. Um foi no Jardim do Éden, né, que eu já falei na terça-feira. Depois, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, fez um tabernáculo no deserto, aonde ele estava no centro e em volta estavam as tribos de Israel. E dessa forma, nós vemos que Deus, ele quer estar no centro da nossa vida. Amém? E muitas vezes a gente não colocamos ele lá, né? Deixamos ele para depois. E não pode. Tem que ser o centro da nossa vida. Tudo é para ele. Tudo é dele. Então, nós temos que fazer para ele. Amém? E sempre primeiro para ele. Amém? Porque está escrito na Bíblia que nós temos que dar as primícias ao Senhor. Amém? Bom, e então, Deus quis dar mais um ponto de encontro, que é o melhor de todos. Um encontro com Ele. O Senhor quis dar um ponto de encontro melhor, que é o melhor de todos, que é Jesus. Amém? Foi por isso que ele teve um encontro com Maria, para chamar Maria a estar, para trazer o nosso Jesus. Amém? E é Jesus que Deus encontra a humanidade na intimidade. É em Jesus. Porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é a verdade. Ele é tudo na nossa vida. E nele nos movemos. Nele ele é o lugar da conexão. Pois assim diz a Bíblia: se qualquer homem que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ou seja, nós não seremos mais uma nova criatura. Porque criatura é o animal, né? Criatura é quando nós não nos encontramos com o Senhor. Hoje nós somos filhos do Senhor. Filhos do Senhor. Por isso que nós temos que nos encontrar com o Senhor. Para que o Senhor nos dê essa identidade de filho. Amém? Então, mas o ponto de encontro, que é Jesus, foi embora, mas foi embora. Porque ele ia embora, né? Ele ia estar conosco por um tempo e depois ele ia embora. E esse ponto... Mas Jesus disse para nós que ele ia pedir ao Senhor para enviar o ajudador. E quem é o ajudador? Que é o Espírito Santo. Oh, glorioso Espírito Santo!
é o Senhor na nossa vida, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele está sempre conosco, Ele está sempre olhando por nós, Ele está sempre tomando conta de nós, para que nós não cometamos pecados. E quando nós formos cometer, Ele adverte. Em nome do Senhor Jesus, Ele toma conta de nós. Para Deus, para que nós não fazemos coisas erradas, para que Deus não entremos em pecado, para que nós não entramos em pecado, para que Deus não fique desagradável, que nós não desagrademos a Deus. Amém? E é por isso que o Espírito Santo, Ele está aqui conosco, porque Deus enviou Ele. Que como Jesus teve que ir embora, porque Ele morreu por nós, nós fomos comprados pelo sangue da cruz ao Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus. E porque na verdade, o que Deus quer é a adoração. Ele quer chegar no teu coração para conseguir ter um encontro de intimidade, para que você chegue aonde Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você, como um pai cuidando de um filho. Então, por que não? Por que não chegar ao Senhor? Por que não você entregar seu coração? Então eu te convido a parar de esconder seu coração. Não tenha medo, não tenha medo. Ele só quer cuidar de você. Amém? É só isso que Ele quer fazer. Ele não quer mais nada. Ele quer cuidar de você. Assim como Ele queria cuidar das pessoas lá do povo de Israel, quando Ele tirou do Egito. Ele queria cuidar também. Só que eles não são pessoas ansiosas, são pessoas que não tinham paciência, né, de esperar. Assim como nós também. Muitas vezes não temos paciência de esperar, porque o Senhor está fazendo coisas novas, mas nós não temos paciência de esperar. Entendeu? Porque nós somos imediatistas, né? Esse mundo aqui, essa geração, ele é imediatista, não tem paciência, né? E então Ele quer cuidar de nós. Amém? E eu espero, né, que essa palavra aqui, ela te traga para uma reflexão de que Deus quer uma intimidade com você, para que tenha sede e fome dele, através da sua palavra e através da adoração. Amém? Então, irmãos, não negue a Deus, não negue a Jesus. Queira aceitar Jesus na sua vida, irmão. Você vai ver como a sua vida vai se transformar. Só que tem um porém, tem um deserto, tem um processo. Porque não adianta você sair daquela dificuldade que você tinha, de uma vida errada que você tinha, de desconhecido, do desconhecido, né? Porque quando nós não estamos em Jesus, nós somos o desconhecido, nós não temos o conhecido, nós somos o desconhecido, porque nós não temos o conhecimento do Senhor. Quando nós começamos a ter o conhecimento do Senhor, meu irmão, você começa a ter paciência, você começa a ter paciência e crer que tudo será para o bem dele, que tudo será realizado do jeito que ele quer. Amém? Irmãos, então eu termino essa palavra aqui. Vamos para uma oração. E eu espero que essa palavra tenha preenchido o seu coração. Espero que tenha gostado. Se gostou, você compartilha com outras pessoas, né? Para que outras pessoas escute que o Senhor, Ele tem pontos de encontro
E o nosso ponto de encontro nesse mundo aqui, que nós temos aqui, é Jesus. E Jesus, Ele enviou o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. O Pai enviou. E Ele enviou o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele está conosco o tempo todo. Amém? Vamos fazer uma oração para que o nosso dia, para que o nosso fim de semana seja repleto de paz, de amor, de esperança. E não esquece de ir na igreja. Vai na igreja para que você se fortaleça. Inclusive aos domingos. No domingo vai ter o culto de adoração. Que o profeta vai continuar um culto de adoração. Amém? Senhor Pai, misericordioso Deus, tenha misericórdia da nossa vida, misericórdia dos nossos atos, Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados, meu Pai, perdoe os nossos pecados. Que o Senhor nos leve, Senhor, ao seu caminho. Que o Senhor nos leve, Senhor, à sua verdade. Não nos deixe parado no caminho, não nos deixe travado. Oh, glorioso Deus, protege essa humanidade de todo mal, de todo perigo. Coloque eles, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, porque lá eles vão estar guardados, porque é o Senhor que nos guarda para toda a vida. Assim como está escrito no Salmo 121, que o Senhor nos guarda na saída e na entrada, agora e para sempre. Ó glorioso Deus, tenha misericórdia de nós, esteja conosco, esteja olhando por nós. Protegei-nos, Senhor, do inimigo, dos dardos inflamados que o inimigo lança sobre nós. Cai por terra todo e qualquer mal. Cai por terra todo e qualquer mal, na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Meu glorioso Deus, eu peço a salvação, que as pessoas elas sintam a vontade, a fome e o desejo de se converter a Ti, de ter experiências com o Senhor, meu Pai. Também oro, Senhor, para que o Senhor dê libertação a todas aquelas pessoas, Senhor, que estão nos vícios, os jovens, Senhor, liberta os jovens dessa vida difícil, dessa vida do mundo. Eles são o futuro do mundo. Eu tenho certeza que o Senhor tem um chamado grande para esses jovens, mas eles não querem, eles querem só ficar na vida do pecado, não quer ter sacrifício, desafios, ele só quer viver na vida fácil. E meu Senhor e meu Deus, eu também coloco, Senhor, as pessoas mais velhas, nós que estamos aqui, Senhor, estamos orando, a maturidade que está orando, maturidade na fé, que estamos orando a todas as pessoas, nos proteja, Senhor, cuide de nós, nos coloque, nos envolva com a sua armadura, Senhor, com a sua armadura que é a nossa proteção, para que nós possamos estar fortes para que nós possamos orar por a humanidade, por essas pessoas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para cumprir o seu chamado aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Eu também oro, Senhor, por curas de doenças físicas e emocionais. Livre todas as pessoas de todas as doenças que elas carregam por pessoas que trazem manifestações do inimigo. Cai por terra agora toda e qualquer manifestação que venha trazer aqui nessa live, nessa oração, nessa casa. Liberte essa casa, Senhor. Aquele que estiver assistindo, liberte essa casa de todo mal.
Em nome do Senhor Jesus, liberte essa família. Coloque paz nessa família. Coloque amor nessa família. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro também pela minha família. Que o Senhor nos coloque, Senhor, no seu esconderijo. E que o Senhor nos guarde para toda a vida. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Que o Senhor nos guarde e nos proteja dos dados inflamados do inimigo. Porque Ele está em toda parte. Em nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor é poderoso. E o Senhor está em todo lugar. Porque o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. Amém. Glórias a Ti, meu Pai. E eu creio, Senhor. Eu creio que tudo vai mudar. Que toda a experiência, que todo mundo vai ter uma experiência com o Senhor. Que todos terão. Todos aqueles, Senhor, que estão escutando essa live, se um quiser ter experiência com o Senhor, glória a Deus, já estamos felizes. Por quê, Senhor? Porque desse um vai trazer muitos, em nome do Senhor Jesus. E é desse que nós temos um exército, criamos um exército para que nós batalhemos com o inimigo. Porque aqui nós não lutamos com carne e sangue, sim com principados e potestades. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego, Senhor, todas as famílias que estão escutando, todas as pessoas que estão aqui. Amém e amém. Glórias a Deus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. E que o nosso dia seja tranquilo. E que o Senhor nos traga uma direção para a nossa vida no dia de hoje. Uma direção para a minha vida e uma direção para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias, irmãos, meus queridos, meus amados irmãos. Que vocês estejam, Senhor, com a paz do Senhor. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui o louvor, para que a gente possa terminar aqui essa live. Um louvor maravilhoso, que Ele é poderoso e Ele está no centro, no trono. Ele está no trono, Senhor. E minha alma anseia por Ti, Senhor. Glórias a Deus. Sim. Glórias a Deus. Glórias, poderoso. Temos um outro lugar. Nossa alma onde estiver, com a tua glória, a glória de Deus. Irmãos, a paz do Senhor a vocês, que vocês tenham um ótimo dia e que Deus esteja com vocês, que Deus os abençoe.